Inicialmente, Minelli, aquela velha pergunta: que sente um treinador a receber uma apresentação como um nome lembrado para a seleção brasileira? Você sabe que para mim foi uma surpresa a maneira como me apresentaram para receber a bola de ouro. Mas eu me sinto envaidecido porque, afinal de contas, e você sabe bem disso, isso tudo é em razão daquilo que eu apresento nos clubes que eu trabalho, já que eu até hoje não fiz parte de conjuntura política de clube, ou de federação ou de confederação. Então, satisfeito, agradecido e realmente até bastante, não tenho nem palavras, porque realmente a situação, na hora em que houve a apresentação, me deixou quase sem ação. Mas de qualquer maneira, eu tenho que agradecer a lembrança do meu nome e espero realmente poder receber mais prêmios. E o Osmar dizia bem, o Minelli chega a se arriscar e arrisca até a sua profissão, a sua carreira talvez, as glórias que ele já conquistou, nesse desafio que ele vem fazendo no São Paulo. Existe um prazo para esse desafio, Minelli? Você sabe que nós fomos contratados no São Paulo para fazer um trabalho que nós estamos procurando fazer e que eu tenho certeza, não sei em que tempo, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos chegar lá. Porque, afinal de contas, o material humano não é ruim, o São Paulo tem jogadores da mesma categoria que as outras equipes têm, é evidente que precisa de alguns reforços, mas eu quero fugir do lugar comum, porque para mim seria muito fácil, já vou repetir aqui, fazer uma equipe para jogar de contra-ataque, jogar na retranca. Mas eu pergunto, de que adiantaria isso? Para mim, para o meu trabalho, para o meu nome, para o clube, para o futebol paulista. Nós procuramos fazer alguma coisa diferente. Espero que haja a compreensão de parte de todos e o tempo necessário para poder colher os frutos. Eu tenho certeza que eles virão. O Sócrates é tudo no Botafogo, o time que você vai enfrentar neste meio de semana pelo Campeonato Paulista? Não, não é não. O Sócrates é uma parte de uma equipe muito bem armada pelo Jorge Vieira, que é o Botafogo. O Sócrates é um jogador fora de série, é um jogador em que seus companheiros praticamente se alicerçam. Mas o Sócrates não é tudo. O Botafogo é realmente uma equipe muito bem organizada, uma equipe muito bem equilibrada, no ataque e na defesa. Minelli, o que é mais fácil na atual conjuntura? Ser treinador do São Paulo ou dirigir a seleção brasileira? Olha, ser treinador do São Paulo, quando o resultado for negativo, a gente recebe a ira apenas dos São Paulinos. Agora, na seleção brasileira, recebe do Brasil todo. É muito mais difícil o Coutinho ser treinador da seleção brasileira do que a mim ser treinador de São Paulo. Coutinho, prazer em vê-lo aqui. E eu abordava exatamente com o Minelli a estrutura atual do futebol brasileiro, que o Minelli está tentando tirar a coelha de cartola no São Paulo. E está desafiando sistema ofensivo e, inclusive, me dizia ontem, se o time afundar, eu afundo junto, mas a minha filosofia do trabalho é essa e não vou abrir. Você acha que ele está certo? Você que também é um treinador de clube, e um clube de massa como é o Flamengo, vocês acham que você, Minelli e mais alguns nomes podem reformular essa estrutura, essa infraestrutura de futebol aqui no Brasil? Eu acho que o Minelli, em princípio, ele não está no mesmo caso do que eu. O Minelli já reformulou. Portanto, ele já fez, ele não está fazendo, nem vai fazer, ele já fez. Ele já mostrou o que se pode fazer em termos de futebol num clube que foi internacional, onde ele teve algum tempo para trabalhar. Agora no São Paulo, recém chegou, e eu tenho certeza que se os primeiros resultados de vez em quando vão trazer algumas surpresas, a curto ou a médio prazo ele terá um sucesso garantido, porque as ideias dele são as mais válidas e o que ele vai fazer é o que está certo. E não se acerta um time da noite para o dia, muito difícil. O time de basquete tem 5 e os treinadores levam muitos anos treinando. O time de voleibol da Polônia jogou 7 anos para ser campeão do mundo, são só 6, dentro de uma quadrinha de 9 metros por 9. Imagine no futebol, campo de 100 metros por quase 80, 11 jogadores, o número de variações, o número de probabilidades que tem que se prever. Portanto, é um trabalho que vai exigir mais tempo. Eu perguntava para o Minelli até quando nós vamos ficar nessa rotina. Técnico dependendo de resultado, de conquista de títulos, e a gente lê um noticiário internacional, vê se que o Dagmar Kramer, técnico do Bayern, não ganha 10 jogos, né? Não, e não ganha 10 jogos e tem um contrato firmado por 5 anos
coisa inédita em termos de treinadores aqui no Brasil. Pelo menos eu desconheço um treinador que tenha feito contrato e tenha chegado a cumprir um contrato de 5 anos. Então, o que falta para se conscientizar e para o dirigente, o público, aceitar esse novo método de trabalho? Eu acho que é porque todo mundo gosta de entender de futebol. Então, gostam de atribuir a qualquer derrota ou mau resultado a escalação. Então, bota o fulano, tira o Beltrano. Por que você não tira o fulano e bota o Beltrano? Quem está treinando, está trabalhando, sabe que o fulano está bem colocado no time. Jogou mal, mas a sua substituição não vai trazer nada de bom. Eu acho que é aí que eles acham que mudando o técnico vai mudar a escalação. E com isso é uma mudança usual já. Troca o técnico. Derruba, cai o gabinete. É aquela desculpa do cai o gabinete e talvez a mudança venha a trazer melhoria. É uma situação difícil. No Flamengo eu tenho um contrato de 2 anos. E você disse bem, depende dos resultados também. Como qualquer um, Minelli, com toda a bagagem, todo o gabarito que ele tem, vai depender, mas vai depender na razão direta da compreensão e da força que os dirigentes tiverem. Porque se os dirigentes quiserem, podem suportar. O dirigente, que eu digo o presidente do clube, os homens que dirigem o clube, podem e devem suportar um treinador, apesar de insucessos eventuais. Coutinho, eu sei que a coisa ainda é para ser comentada e analisada em termos de futuro, mas o futuro é muito rápido, o futuro é muito perto. Ele não já disse, você vai ser vai continuar sendo o técnico da seleção brasileira nessa nova etapa de eliminatória. Você tem um plano de trabalho assim, de travar contato? Por exemplo, o Minelli está aqui ao seu lado, de trocar ideias em termos de jogadores de São Paulo, aproveitando um treinador do Rio Grande do Sul, trocar ideias. Porque eu tenho a impressão que, em termos de território, o Brasil não permite até que, mesmo que haja um técnico permanente, ele possa estar presente quase que semanalmente em vários centros para ver vários jogadores. Você já pensou num plano desse, uma reunião semanal ou mensal com alguns treinadores para troca de ideias? Eu acho isso vital. Eu acho que sozinho não se vai a lugar nenhum, ainda mais num cargo desta importância como treinador de uma seleção brasileira. Eu acho que eu devo me valer do auxílio, do aconselhamento mesmo dos treinadores, como aqui o Minelli, como no Rio Grande do Sul o Castilho, o treinador do Grêmio, o Tele. Bom, todos os treinadores que puderem trazer qualquer subsídio. Na Alemanha, por exemplo, até mesmo o Chico Anísio. Na Alemanha, por exemplo, o Helmut Schell me contava, ele tem 10 treinadores trabalhando para ele. Se não me engano, 4 ou 5 são exclusivos da federação, são também auxiliares técnicos permanentes. Portanto, ele tem uma rede de informações e controle de cada jogador da seleção. Aí realmente dá para fazer. Agora, um homem sozinho, um treinador sozinho, percorrer o Brasil inteiro, ele vai se perder um pouco. Ele não vai ter... Inclusive, eu fui meio maquiavélico na pergunta, porque eu sei que você recebeu até surpreso uma carga que lhe foi feita em São Paulo, e inclusive você recebeu até, parece-me, um telegrama da própria Federação Paulista, quando foi publicada uma informação de que você desconhecia o Lúcio da Ponte Preta e criticava, inclusive, a condição, talvez, financeira de alguns clubes. Eu sei que a coisa teve várias interpretações. Eu tenho a impressão que o meu pensamento não foi inteiramente absorvido. Eu estava respondendo a uma pergunta. Portanto, a resposta tem que ser analisada em função da pergunta. A pergunta foi: por que há menos paulistas agora na seleção do que antes? Em 74, só do Palmeiras tinham 6, se não estou enganado. Então a minha resposta foi a seguinte: noto na capital de São Paulo um certo declínio de valores, a ponto de eles estarem comprando, inclusive, fora de São Paulo. Estão comprando no Nordeste, em Minas, e o interior não vende mais para a capital. E eu noto um declínio técnico, um declínio de poder na capital. Inclusive, o próprio presidente da federação é um homem que vem do interior. Os clubes do interior hoje em dia não vendem mais seus jogadores. Ninguém conseguiu tirar o Amaral do Guarani, o Oscar da Ponte Preta, o Sócrates do Botafogo. Então, o clube da capital, que era todo poderoso, deixou de ser. A minha análise foi em termos de futebol paulistano, de São Paulo. Os grandes clubes de São Paulo, inclusive de Santos, o Santos, eles perderam. Isso é inegável, é verdade. Esse foi o comentário. Prova disso que o 15 foi vice-campeão ano passado e o Botafogo é líder do campeonato atual. Pois é, eu estava fazendo uma constatação, não estava criticando ninguém. Estava dizendo que na capital de São Paulo os grandes clubes tentam se renovar e não estão conseguindo em termos de valores individuais. Daí talvez a ausência de um número maior de paulistas na seleção em comparação a 74 e 70, quando eles eram a maioria.
Tá aí o Minelli que não te deixa mentir, que de uma lista de 10 só conseguiu o Toinho até agora. Osmar Santos, continua você aí, que tem o pai da matéria e o Chico também para entrar no papo. Vamos descontrair, que eu já vi que você está querendo briga com o Coutinho. Já brigamos demais, agora vamos fazer as pazes. O meu amigo Chico Anísio faz parte dessa festa bonita do Rio de Janeiro. Chico, de início, prazer em vê-lo e sei da sua alegria, inclusive, em participar do meio esportivo. Você gosta muito disso. Aliás, em breve vamos transar juntos, se Deus quiser, né, Chiquinho? Eu queria saber, o que o Coutinho mais errou e o que mais acertou, na sua opinião? Bom, Coutinho errou pouco, porque o Coutinho entrou praticamente para corrigir. Cada brasileiro é um treinador. Cada brasileiro é um técnico. Nós somos um país de técnicos. Infelizmente, não somos um país de jogadores modernos. Então, o Brasil Eu vou aproveitar para falar a verdade sobre isso, porque o Coutinho está aqui presente. Rubens Minelli, que é bicampeão brasileiro. O Coutinho é um excelente treinador da seleção do Brasil. E amigo meu, o Minelli também é, né? No fundo ele é palmeirense, tudo bem. Eu acho o seguinte, eu acho que só falta ao Brasil humildade. A crônica esportiva brasileira resolveu achar que nós temos o melhor futebol do mundo. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que o melhor futebol do mundo nós tivemos quando tivemos 2 jogadores fora de série excepcionais, como eram Pelé e Garrincha, que jogavam juntos no mesmo time, exigiam 4 para marcar, 2 para cada um, então jogávamos com 13 contra 11, isso nos dava uma grande diferença. Desde que o Pelé parou e que o Garrincha parou, o futebol brasileiro, no máximo, ele se equivale a um ou a outro. Eu tenho 45 anos e a minha infância foi sofrendo derrotas para a Argentina e para o Uruguai. Então, com o nascimento do Pelé e do Garrincha em 58, o Brasil ganhou. Com a continuação do Garrincha e o assombro que o Garrincha foi em 62, o Brasil foi bicampeão do mundo. Em 66, o Garrincha estava acabado com o futebol e o Pelé estava impossibilitado. O Brasil fez uma vergonha. Em 70, nós tínhamos o Pelé de novo e tínhamos o final de uma safra excepcional que apareceu com Tostão, com Jairzinho em forma, com Rivelino novinho, com Carlos Alberto. Então, apesar de Everaldo e do Brito, que não tinha esse futebol todo, nós fomos campeões do mundo. E atualmente nós não temos essa diferença sobre os outros. A única maneira de nós nos igualarmos ao futebol europeu é se adotarmos o que, por exemplo, o Coutinho está tentando, o que o Minelli conseguiu no Internacional, que é um futebol de conjunto real, onde o jogador não tem aquela mania cruel do brasileiro, que é o jogo de número 8, o jogo de número 7. É o jogo de número 11. Eu acho que depois que o número apareceu na camisa, os jogadores pioraram. E eu acho que nós não temos condição física, realmente, para encarar, sabe, o preparo que é dado a um holandês, a um argentino, a um iugoslavo, a um checoslovaco, e há um problema de cultura também, no fundo, que prejudica muito o jogador brasileiro. Então, eu acho que nós temos que nos tornar humildes e os jogadores têm que se tornar realmente profissionais. Porque se ele é um treino de futebol individual, o último da fila não levanta o braço, só quando o treinador olha, ele está achando que é vantagem para ele. Sabe, o que falta a ele é um entendimento de que só ele pode valorizar a profissão dele, não eu que estou de fora. Eu sou um espectador, eu sou um crítico, eu sou um juiz do jogo dele, eu vou julgar o jogo dele. Eu acho que o Coutinho não errou em nada, sabe? Se errou, errou em muito pouco, talvez por não conhecer mais profundamente o interior do futebol, que o Brasil é muito grande, é muito difícil. O Coutinho talvez tenha visto o Zé Mário do Botafogo Ribeirão Preto jogar uma vez, talvez ele não tenha visto o Batista jogar mais que 2 ou 3, e 2 ou 3 não dá para aquilatar ninguém. O Batista Internacional. Não, foi jogador na Olimpíada. Não, mas digo agora, sim, em termos de profissional, sabe? Quer dizer, o Minelli vê o Joãozinho do Cruzeiro jogar 2 vezes por ano, quando joga contra o Joãozinho. Tá certo? Então, o Brasil é grande demais. Quer ver quantas Alemanhas cabem aqui dentro, né? Quantas Itálias cabem aqui dentro. Ele estava falando há pouco que na Alemanha há 10 treinadores ajudando ao treinador. E no Brasil, ele quer, como é que o homem sozinho pode observar todo mundo? Não tem possibilidade. Então, a infraestrutura do futebol brasileiro tem que ser remodelada. É preciso que não haja uma competição entre técnicos, e sim uma ajuda mútua, que um ajude o outro. Eu tenho um jogador muito bom para você, eu tenho um jogador muito ruim para você. Esse jogador você não leve, porque ele cria problemas aqui e há de criar maiores na seleção. Esse é bom, eu indico a você, fulano não deve jogar assim, deve jogar assim, não sei, porque um treinador conhece profundamente os seus jogadores. E há de conhecer mais ou menos os que ele vê mais também.
Claro que se nos dias que jogar Botafogo e Vasco no Maracanã e jogar Flamengo e Goitacás em Campos, o Coutinho está em Campos, ele não sabe o que está acontecendo no Maracanã. Tá certo? Então ele praticamente convoca por informações. Eu acredito que se o treinador da seleção não fosse o Coutinho, se fosse o Zezé Moreira, ele convocaria o Eduardo do Cruzeiro, que eu acho um ponta-direita excepcional. Eu não estou indicando ninguém, né, Coutinho, pelo amor de Deus. Mas eu acho o Eduardo um ponta-direita excepcional. Minha opinião, se o treinador fosse de Pernambuco, convocaria, sei lá, um outro de lá. Se o treinador fosse o Minério, colocaria em campo talvez 8 do Internacional com 3. Porque ele já conhecia o time, estava na mão dele, ele sabia a capacidade do time. E eu acho, inclusive, que a seleção, no fim, devia ser isso, sabe? O time mais certo com alguns retoques. Você quer assinar um contrato, comentário e voltar a ser agora, não? Só quando voltar a ter futebol. Na Federal também. E o Coalhada, você não está bravo de novo? Então vai ter 2 anos novo, né? Cipopo. Não é a grande decepção, não é a grande decepção sua não ser convocado pelo Coutinho? Não. O Coutinho convocou certo, tudo bem. Eu acho que o Paulo César tem que jogar, o Marinho tem que jogar. Mas eu acho que o Falcão tem que jogar, que Caçapava tem que jogar, que sabe que jogador que está acostumado que tem pulmão. Sabe, eu acho que o futebol... O Coalhada não tem isso. O Coalhada tem cuca só. Desculpe, Coutinho, desculpe, Minério, se eu falei alguma bobagem, mas é um ponto de vista meu que eu achei que era... Quer fazer alguma pergunta pro Coutinho, se tem alguma curiosidade, não deu chance ainda de fazer? Você quer fazer pelo microfone aí da Federal e da Jovem Pan? Posso fazer. Faz. Posso fazer. Faço o seguinte, eu vi o jogo do Bayern contra o Cruzeiro. O Bayern viajou 18 horas, ficou 4 no aeroporto, porque atrasaram o avião a propósito para ele perder do Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí o avião que deveria ser às 9 só arranjaram a 1 a propósito, porque é impossível que não haja um avião no Galeão para levar 25 pessoas a Belo Horizonte. Aí o Cruzeiro estava concentrado há 2 meses. Há 2 meses, isso não é verdade, não tô, é verdade, né? Estou só lembrando isso. Então o Bayern chegou com o Beckenbauer mal, o Miller no fim da carreira e o time não estava bem. Haja vista que ele está em 8º lugar no campeonato alemão. Não é? Aí o Bayern jogou contra o Cruzeiro e houve no jogo 9 perigos de gol. 8 provocados pelo Bayern e 1 pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que vencer de 2-0, de 2-0 para ser campeão do mundo, e o Bayern quase venceu por 4. Tá certo? Ele em 3 toques saiu da defesa para o chute ao gol, não era para o ataque, era para o chute ao gol. Um sueco lá perdeu 2 ou 3. Então pergunto, há alguma possibilidade de se fazer com que o jogador brasileiro atinja a capacidade de em 12 toques chutar para o gol? Eu acho que há sim, já temos visto isso acontecer, talvez sem a frequência que os europeus conseguem, mas temos visto isso em clubes e até mesmo na seleção outro dia, pelo menos no jogo da Colômbia, várias jogadas foram assim, 3 toques e havia um chute ao gol. Isso, claro, foi uma apresentação eventual. Em 2 ou 3 partidas isso ocorre e, de repente, quando acontece a facilidade, quando a vitória está segurada, a classificação, aí os reflexos são esquecidos, voltam-se os antigos reflexos do jogo individual, do lençol, que é bonito, mas só no lençol voltaram 15 já para a defesa. Então, esse aqui é o problema. Nós precisamos simplificar o futebol para que ele fique mais rápido. Uma pesquisa muito importante, os ingleses que vivem observando e cronometrando, eles dizem que se um ataque não for realizado, a partir do momento que se toma posse da bola no nosso campo, não for realizado dentro de 10 a 15 segundos, somente ocorrerá o gol por um grave erro da defesa ou por um tremendo chute fora da área ou uma jogada individual tipo Pelé. Portanto, uma probabilidade de acerto muito pequena. Os amigos da Jovem Pan da Federal, Chico Anísio, fazer uma pergunta para você mesmo. Chico, é o seguinte, o Minério já havia observado isso em Porto Alegre, agora em São Paulo. O Coutinho é de lá e pelo resto do Brasil. Há um detalhe que talvez... Só tem gaúcho no Brasil? Não, deve ser um detalhe que eu acho importante. É que talvez Chico Anísio, Minelli e Coutinho e amigos da Jovem Pan, é que o clima e a alimentação têm influência. O Zé Maria, por exemplo, do Fluminense, dizia isto ontem para nós. Ele que jogou no Sul já sente a diferença da alimentação e do clima na sua maneira de jogar. Seria também isto, devido ao imenso Brasil, essa situação em termos do futebol? Isso eu não sei, eu acho que o clima tem influência, que a alimentação tem influência, que
a infância tem influência, o jogador nasce de um modo geral no morro, nasce na pelada, eu acho que a idolatria do jogador pelo jogador antigo também dá, porque o garoto quer ser a cópia do ídolo dele. Quando eu era menino, eu escutava, eu sou o Ademir, eu sou o Jair, eu sou o Chico, eu sou o Tesourinho, eu sou o Zizinho, na pelada. Acho que isso tem uma certa influência. Eu acho que a Holanda formou um time de futebol que jogava diferente dos outros times, porque é um time que veio de infantis, de juvenis, ela foi fazendo aquilo, criando uma escola, quase que ensinando o futebol a ser jogado daquela maneira. Na base do Ajax. Eu acho que isso aí... E também a Holanda é um país muito pequenininho que tem... Sabe, é verdade isso. O Portugal tinha um time, quando o Benfica acabou a seleção portuguesa. Né? Nós temos um excesso, acho que esse excesso talvez seja o grande problema da nossa escassez de invenções dentro do futebol. Sabe, eu acho que não existe mais o ponta para na frente do lateral para querer driblar. Sabe, não tem sentido. Para mim não tem o menor sentido. E a sua pergunta para o Minelli? A minha pergunta para o Minelli é a seguinte. Não, não. É uma pergunta desagradável, mas pode ser até uma boa pergunta. Vamos dizer que cada um de nós brasileiros, nós tivéssemos o direito dado pelo Coutinho, que é no momento o técnico da seleção, de indicar um jogador para a seleção. Qual seria o jogador que você indicaria? Certamente um dos jogadores que não estão convocados. O Cláudio, lateral direito internacional. Perfeito. Vai ser convocado? O Coutinho fez assim com a cabeça? Achei muito boa a indicação. É um jogador que já está sendo elogiado há muito tempo. É um comentário. Todo treinador ele acompanha os outros times e sabe, tem que saber das coisas para recomendar a contratação, até para ficar de olho no jogador do time do outro. Para falar a verdade, é isso. E esse jogador que ele citou realmente fez um grande campeonato nacional. Um jogador da maior sobriedade e um lateral bem completo, porque marca, ataca, inclusive faz as coberturas de dentro da área. É um homem de 1,80 m para cima, deve ser, 1,82 m. Quer dizer, é um lateral que pode fazer as coberturas dentro da área com grande eficiência. O lateral muito baixo, ele quando entra dentro da área para fazer uma cobertura, ele tem desvantagem. Muito gol de cabeça ocorre assim, bola no segundo pau, o lateral para fazer a cobertura, um lateral baixinho e não consegue. É um jogador de grande possibilidade no futebol. E tem se destacado, mas não estou dizendo com isso que vai ser convocado. Estou achando uma escolha muito boa, muito bem indicada. Tá, ok. Você vê muito Chico Anísio? Apresentação dele, shows, não? Vejo, não perco Chico Anísio. Na televisão, nem lá no Teatro Lagoa. Nesse quarto do Chico Anísio eu já fui umas 5 vezes. É mesmo? O Minelli vê muito Chico Anísio, Minelli? Vejo na televisão, porque quando o Chico esteve lá em Porto Alegre, eu estava viajando. E depois da decisão, estava concentrado? Estava concentrado outra vez, mas sempre na televisão. O Chico, com essa correria toda, tem tempo de ver futebol, tem ouvido muito futebol? Como é que você está se entendendo tanto, sabendo da classificação do Bayern na Alemanha? Dá tempo de ver ainda? Claro, porque eu não vou ao campo, sabe? Porque não dá para ir no Maracanã, eu parei de ir. Porque me torram muito, sabe? Porque eu torço pelo América, né? Então, eles acham que o América tem a obrigação de ganhar. Eu torço pelo América exatamente porque ele não tem essa obrigação, ninguém entendeu isso ainda. Sabe? Então, eu vou muito ao futebol, quando eu vou em São Paulo, porque eu gosto muito de ver o Ademir da Guia jogar e sempre que o Palmeiras joga eu vou ver. É palmeirense São Paulo? Eu sou palmeirense, mas o Ademir da Guia eu acho um jogador símbolo do futebol, sabe? Eu acho o Ademir da Guia um jogador holandês do Brasil. E ouve muito rádio? Que rádio você ouve lá? Eu ouço você pergunta porque sabe. Mas o futebol, a gente vê pela televisão os videotapes. Quando eu vou a Porto Alegre eu assisto o videotape que a televisão passa. Vou a Pernambuco, assisto. Vou a São Paulo, assisto. Vou aqui no Rio, assisto. Então estou sempre viajando e já assisti até videotape de Santa Catarina, na ocasião de que eu jogador pro Palmeiras, que eu vi jogar numa partida o Zenon, e custava naquela ocasião 250 milhões, e até o Minguinho foi lá para ver se contratava, achou 250 cara, ele está no Guarani hoje, vê se vende por 3. Eu vou fazer uma sugestão pro Coutinho. Quem sabe com as andanças do Chico ele não pode ser um observador pra gente. Ele já falou aquilo para se candidatar, eu notei. Notei a insinuação. Notei a insinuação. Vocês estão muito enganados. Vocês têm 90 milhões de observadores. Entre aspas.